Sérgio Moro alega mal-entendido e diz ao Supremo Tribunal Federal que nunca mandou destruir mensagens acessadas por hackers. Empresário Aike Batista é preso pela segunda vez, suspeito de operações clandestinas no mercado financeiro. A polícia do Rio de Janeiro mata 5 suspeitos ao tentar prender um homem apontado como contador do tráfico na Cidade de Deus. Ministério Público pede o arquivamento da acusação de estupro contra Neymar. O texto da reforma da Previdência aprovado pela Câmara é entregue ao Senado. Comissão do Orçamento aprova salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Mas o valor ainda deve ser confirmado pelo Congresso. Os Estados Unidos prendem centenas de imigrantes que trabalhavam sem visto de permanência no país. O governo americano tenta cumprir 2.000 ordens de deportação. Fãs celebram os 50 anos de uma foto histórica dos Beatles. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O empresário Aike Batista foi preso mais uma vez em uma nova etapa da Operação Lava Jato. Ele é acusado de cometer crimes contra o mercado financeiro. Efetivamente declarado. A defesa de Aike Batista disse que a prisão foi arbitrária. O advogado de Luiz Arthur Andrade Correia informou que vai entrar com um pedido de habeas corpus. A defesa de Sérgio Cabral disse que o ex-governador não tem relação com estes fatos. E nós não conseguimos contato com a defesa de José Gustavo Costa. O Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito que apura a denúncia de estupro da modelo Nájila Trindade contra o jogador Neymar. Para as promotoras do caso, não há provas que o crime aconteceu. A defesa de Nájila Trindade não se pronunciou sobre o pedido de arquivamento. Os advogados de Neymar informaram que ele não vai se manifestar. Uma motorista de aplicativo gravou os assaltantes dentro do carro no momento em que era vítima de um sequestro em São Paulo. Em um outro caso, a polícia prendeu 2 suspeitos de integrar uma quadrilha que praticava esse tipo de crime. 5 suspeitos foram mortos em uma operação da Polícia Civil na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Os policiais entraram na comunidade atrás do responsável pela contabilidade da maior facção criminosa do estado. Mas ninguém quis falar. Veja em instantes, a inflação tem o menor índice para o mês de julho em 5 anos. E Mano Menezes deixa o comando do Cruzeiro depois da derrota na Copa do Brasil. A gente volta já já. Um dos suspeitos presos por envolvimento no roubo de uma carga de ouro no Aeroporto Internacional de São Paulo foi indiciado em inquérito hoje. Marcelo Ferraz, conhecido como Capim, participou de um outro crime em dezembro de 2017. Marcelo Ferraz, de 48, usado no ataque. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma grávida da região metropolitana de São Paulo percebeu que não teria tempo de chegar ao hospital e a ajuda veio pelo telefone. O pai, assustado, ligou para o número 190 e encontrou do outro lado da linha a voz firme de uma policial militar que ajudou o homem a fazer o parto. Depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a reforma da Previdência chegou hoje ao Senado. E nós vamos então a Brasília, agora ao vivo, conversar com a repórter Juliana Lopes. Boa noite, Juliana. A proposta já está nas mãos dos senadores? Boa noite, Nascimento, e a todos que nos assistem. Está sim. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o texto no início da tarde. A proposta foi entregue pelo próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em seguida, a PEC foi lida em plenário e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esse é o primeiro passo para que o texto seja analisado oficialmente pelos senadores. Aqui o relator é o senador Tasso Gereissati, do PSDB.
Hoje, o senador defendeu que a proposta seja mantida do jeito como está. Alguns parlamentares querem a inclusão de estados e municípios no texto. Na CCJ, a previsão é que os debates durem aproximadamente um mês e, em seguida, se aprovado, o texto segue para o plenário do Senado, onde também deve passar por 2 turnos de votação. Na Câmara dos Deputados, a tramitação da reforma da Previdência levou 168 dias e terminou ontem. Veja na reportagem. O custeio dessa máquina. Às 8. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou o texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Foi mantida a proposta do governo federal de reajuste de 4,2% para o salário mínimo. Ou seja, não haverá ganhos reais. O valor previsto é de R$ 1.040. O projeto agora deve ser aprovado pelo plenário do Congresso em sessão conjunta da Câmara e do Senado. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, negou que tenha mandado destruir o material apreendido com suspeitos de invadir celulares de autoridades. A negativa está na explicação enviada por Moro ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. E a liberdade de imprensa. O ministro Gilmar Mendes não se manifestou sobre as mensagens vazadas. A força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba disse que os procuradores se pautam pela lei e pela ética e jamais realizaram representação pelo impeachment do ministro do Supremo. O ministro Sérgio Moro pediu hoje à Procuradoria-Geral da República que investigue o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, por suposto crime de calúnia. Numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Santa Cruz teria dito que Moro, abre aspas, usa o cargo, aniquila a independência da Polícia Federal e banca o chefe de quadrilha ao dizer que sabe das conversas de autoridades que não são investigadas, fecha aspas. As Nações Unidas afirmaram hoje que a humanidade precisa consumir menos carne vermelha para evitar o aquecimento global. Da capital britânica. Veja a seguir, operação prende quase 700 imigrantes que trabalhavam ilegalmente nos Estados Unidos. O incêndio que deixou 10 mortos no centro de treinamento do Flamengo completa 6 meses com apenas 2 acordos de indenização. Você vai ver já já. A inflação ficou em 0,19% no mês de julho. O índice subiu em relação a junho, mas é o menor para o mês em 5 anos. Isso também pode gerar desemprego. O presidente Jair Bolsonaro voltou a chamar de herói nacional o coronel Brilhante Ustra. Bolsonaro teve um encontro hoje com a viúva do ex-chefe do DOI-CODE. O que vai embora? A BHP Billiton, uma das controladoras da mineradora Samarco, entrou com um recurso para anular uma ação coletiva movida contra a empresa na justiça britânica, quase 4 anos depois do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana. É neste prédio no distrito sobre onde ela vai acontecer. A BHP informou que a ação no Reino Unido apresenta questões vinculadas a processos no Brasil e declarou que continua comprometida com os acordos firmados com as autoridades brasileiras. Quase 700 imigrantes ilegais foram presos enquanto trabalhavam nos Estados Unidos. De uma política anti-imigração mais rígida. A tragédia no Ninho do Urubu, que matou 10 jogadores à base do Flamengo, completa 6 meses hoje. Além da dor, as famílias convivem com a incerteza da indenização. Para onde vai Cristiano leva as fotos? Futebol, o Inter precisa apenas de um empate para chegar à final da Copa do Brasil. O time gaúcho venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois de mais de uma derrota, o técnico Mano Menezes pediu demissão. Esta é uma cena comum. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.